Acho que já temos 12 alunos, 11 alunos. Não sei se vai conectar mais alguém. Já está entrando uma aluna. Então, pessoal, bom dia. Na semana passada, a gente começou a parte associada à tabela periódica. Ficou faltando, né, para a gente fechar esse módulo, o finalzinho referente a propriedades periódicas. Vou compartilhar aqui os slides são os mesmos, tá? Da semana passada, que a gente não terminou, tá como aula 4. A primeira parte da aula foi referente à tabela periódica. Na parte da tabela periódica, a gente conversou como a tabela periódica é organizada, as linhas, as colunas, o que significa, né? Só que existem algumas propriedades importantes que a gente não tinha visto ainda, né? Que é referente também a esse grande capítulo, né? De tabela periódica. A gente começa falando sobre raio atômico. O raio atômico, ele está associado, gente, ao raio mesmo, né? Quando a gente fala lá na matemática, raio está associado à distância, né? Do centro até a borda, né? De uma circunferência. Então, essa é a definição de raio da matemática. Só que, para o átomo, seria a mesma ideia, né? A distância do núcleo até a última camada. O que acontece, né? Acontece que aquelas camadas, né, que a gente conversou anteriormente, elas são a probabilidade do elétron estar ali. O elétron ele está se movimentando sempre, né? Então, nem sempre a gente consegue encontrar um elétronzinho naquele local. Então, é muito difícil fazer essas medidas, né? Então, o que foi determinado? Foi determinado que essas medidas, elas seriam realizadas da seguinte forma: a distância entre dois núcleos. Então, eu pego dois átomozinhos, né? Tem um do ladinho do outro, e faço a distância entre esses dois núcleos e divido por 2, de maneira que a gente consiga, né, ter a ideia do raio. Porque se eu tenho a distância de 2, né, eu tenho o que a gente chama de diâmetro. Esse diâmetro, se eu dividir ele por 2, ele passa a ter a ideia de raio, né? E aí esse raio é exatamente o que a gente quer calcular. Então, o raio, gente, é exatamente a distância do núcleo até a última camada, tá? Vocês estão no mudo, tá, pessoal? Se alguém quiser falar alguma coisa, tem que tirar do mudo para fazer pergunta e tal, por causa dos ruídos. Beleza. O que a gente tem que trabalhar, né? A gente tem que trabalhar com as informações de como esses parâmetros, né? No caso, o primeiro, o raio atômico, como eles se comportam na tabela periódica.
Em relação ao raio atômico, a gente tem dois fatores importantes que vão influenciar diretamente. O primeiro fator seria o número de camadas que o átomo tem. E o segundo seria a carga nuclear efetiva, que a gente chamou de número atômico, né, que é aquele Z, que indica a quantidade de prótons. Tá? Então, são dois fatores que vão determinar, né, o raio atômico. Como é que funciona, gente? Vou tentar explicar essas duas informações aqui do texto. Deixa eu ver se eu botei alguma outra imagem. Não. Por aqui. O que acontece, gente? Quando eu penso no raio, a gente tem a seguinte ideia, ó. Conforme eu aumento a quantidade de camadas que nós temos, maior vai ser o raio. Concorda? Se eu tenho, ó, que a distância do núcleo até a última camada é o meu raio, né? Quanto mais camada o átomo tem, maior vai ser, né, o raio dele. Então, a ideia é exatamente essa. Quanto mais camadas eu tiver, né, maior vai ser o meu raio. Beleza, essa é a primeira informação importante. A outra informação está associada a átomos que estão na mesma linha da tabela periódica. Por quê, gente? Isso é só para a gente recordar. A linha da tabela periódica, ela está associada à quantidade de camada que o átomo tem, né? Então, vamos pensar assim, ó. Se eu estou comparando um átomo que está na terceira linha com um átomo que está na sexta linha. O da sexta linha vai ter 6 camadas. Então, nesse momento, gente, ele passa a ter um raio maior, concorda? Se ele tem 6 camadas e o outro só tem 3, né? Ele vai ter um raio maior. Então, essa é a primeira informação. Agora, Michele, se eu pego dois elementos químicos que estão na mesma linha da tabela periódica, ou seja, eles têm a mesma quantidade de camadas, qual vai ser o meu parâmetro? Então, o primeiro parâmetro, pessoal, é a gente verificar, né, o fato dele estar com mais camadas, por estar em diferentes linhas na tabela periódica. Aí a gente vai para o segundo parâmetro. Eles estão na mesma camada, Michele, estão na mesma linha da tabela periódica. O que eu faço? Aí a gente vai olhar o número atômico. Quanto maior for o número atômico, que aqui a gente chamou, né, de carga nuclear efetiva, tá? Quanto maior for essa carga, maior é a quantidade de prótons, né? Porque isso aqui é prótons. Lembra? O Z, que é o número atômico, é igual à quantidade de prótons. Então, quanto maior for essa carga, né, mais atraídos os elétrons vão estar, né? Porque a gente pensa assim, ó, o próton é positivo, os elétrons são negativos. Então, quanto maior for, né, mais atraídos eles vão estar. E aí, se eles estão mais atraídos, menor é o raio atômico. Então, primeira ideia, pessoal, para o raio atômico, né? Primeira comparação que a gente faz. Eu vejo qual é o período do elemento químico. Então, qual a linha na tabela periódica ele está. Feito isso, verifiquei que um está numa linha na tabela periódica e o outro está em outra. O que tiver no maior período, ou seja, na sexta linha, comparado, por exemplo, a alguém que está na segunda linha, ele vai ter o maior raio, porque quanto mais camadas, maior o raio. Michele, eu verifiquei que não. Eles estão na mesma linha da tabela periódica, né? Então, se eles estão na mesma linha, eles têm o mesmo número de camadas. O que eu faço? Eu vou olhar o número atômico dele. Quem tiver o maior número atômico, significa que tem o menor raio. Por quê? Porque os prótons estão mais atraídos com os elétrons, então faz com que esse átomo seja menorzinho. Tá? Então, essa é a primeira informação que eu queria passar para vocês, que é o raio atômico. Dúvidas, pessoal? Lembrando que vocês estão no mudo, tá? Se alguém quiser falar, tem que tirar do mudo. Professora, quanto mais camada, exemplo, você explicou que quando a camada é igual, o número de prótons, que é a carga nuclear, que vai... Determina. Pode explicar para mim essa parte, que eu não entendi muito bem? Se eles Quando... têm a mesmo número de camadas, por exemplo, você pegou dois elementos químicos que estão, por exemplo, na terceira linha da tabela periódica, tá? Aí o que vai acontecer? Você não tem como falar qual é o que tem o maior raio pelo número de camadas, né? Você vai pensar assim, poxa,
se eles estão com o mesmo número de camadas, que é 3, como é que eu vou determinar, né, qual que tem o maior raio? Aí eu passo para o segundo passo, que é verificar qual o número atômico deles. Aí eu vou ver qual tem o maior número atômico, tá? Aí vamos supor que seja 48, o número atômico de um deles, e o outro seja 35. 48 e 35. O 48 tem o maior número de prótons, tá? Porque é o maior número atômico. Então, o que vai acontecer, gente? Quanto maior o número de prótons, maior a força eletrostática com os elétrons, que é aquela força positivo e negativo. Então, se eles estão mais atraídos, né? Quanto maior o número de prótons, mais atraídos eles estão. Se eles estão mais atraídos, menor é o raio. Então, por exemplo, o de 48 elétrons, 48 prótons, né? Ele é o que tem o menor raio quando comparado ao de 35. Entendi, professor. Entendi muito bem. Obrigadão. Imagina, beleza. Pessoal, mais alguma dúvida em relação ao raio atômico? Eu não tenho mais nenhuma, não. Beleza. Então, eu vou continuar. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem perguntar, tá, gente? Deixa eu ver se tem alguma coisa no chat. Ah, beleza, Érica. Então, vamos lá, queridos. Isso aqui, gente, é só para explicar o que eu acabei de falar com vocês, tá bom? Só para ficar aí registrado nos slides de vocês. Ah, aqui, gente, é só para vocês terem uma ideia de como se comporta na tabela periódica. Então, tudo que eu falei está resumido aqui. Vamos olhar juntos. Aqui, gente, primeira camada, segunda camada, terceira, quarta, até a sétima. Então, quanto maior o número de camadas, maior o raio. Por isso que a setinha está crescendo para baixo, certo? Ah, Michele, agora eu peguei alguém que está aqui, ó, na terceira camada, então eu não tenho como saber qual vai ser o maior raio. Beleza, o que você vai fazer? Você vai ver o número atômico dele, tá? A tabela periódica ela está organizada em ordem crescente de número atômico. Então, aqui tem o menor número atômico, né? Por exemplo, aqui é o 11, aqui é o 12, aqui é o 13, 14, 15, 16 e vai assim sucessivamente. Então, nesse caso, o de maior número atômico está do lado esquerdo. Está do lado direito, gente, desculpa, falei errado. Está desse ladinho de cá, do lado direito. Então, ele vai ter o quê? Maior número atômico, então ele tem o menor raio. Por isso que a seta se comporta da direita para a esquerda, tá? Então, na mesma linha, ela vai se comportar como? Aumentando, né, da direita para a esquerda. Então, essa conformação aqui é um resumo daquelas propriedades, né, que eu falei com vocês. Quanto maior o número de camadas, maior vai ser o nosso raio. Ah, eu estou na mesma linha da tabela periódica, então eu tenho a mesma quantidade de camadas. Então, você vai olhar o número atômico. Quanto maior o número atômico, menor o raio. Então, nesse caso aqui, ó, maior o número atômico, menor é o raio. O raio cresce, né, da direita para a esquerda na tabela. Então, esse resumo aqui, gente, ele vem consolidando o que a gente trabalhou. Beleza. Feito essa primeira, conversando sobre essa primeira propriedade, né, a gente vai para a segunda. São 5 no total. A segunda, antes de eu falar sobre o raio, fechar sobre o raio atômico, eu esqueci de falar sobre o raio iônico. O raio iônico, pessoal, é a mesma coisa, só que em vez de eu estar com o átomo, eu estou com o íon. Michele, o que é íon? Tá? O íon, gente, é quando ele ganha ou perde elétrons, né? Então, nesse caso, nós podemos formar cátions ou ânions. Então, isso a gente já tinha conversado há um tempinho, né? Os cátions significam que eles perderam elétrons. E os ânions significam que eles ganharam elétrons. Então, gente, como é que a gente vai saber se o raio, né, iônico é maior ou menor? A gente vai comparar sempre com o átomo que deu origem. Então, vamos supor, gente, eu tenho lá o sódio, o Na. Aí eu tenho o Na e tenho o Na+. O que significa esse Na+? Significa que ele perdeu um elétron. Pensa comigo, gente.
Se ele perder um elétron, ele é menor do que o que deu origem a ele, que era o Na. Então, deixa eu escrever isso aqui para facilitar. O Na, tá? Se ele perde um elétron, ele se transforma no Na+, tá? E aí, o que ele passa a ter? O Na+, como ele perdeu um elétron, ele tem um raio iônico. Por que agora é iônico, Michele? Porque ele é um íon, né? Então, ele tem um raio iônico menor do que o Na. Porque ele perdeu o elétron, né? Então, vamos supor, ele tinha aqui 3 camadas. Se ele perdeu um elétron da última camada, agora ele só tem 2. Então, esse raio iônico aqui, ele é menor que o átomo que deu origem a ele. Então, nesse caso, cátions, né, vão ter raios menores que o átomo que deu origem a ele. Os ânions é um pouquinho o contrário, né? Porque o que significa ânion, gente? Significa que ele ganhou elétrons. Então, vamos pensar no cloro. O cloro, ele era Cl, aí ele vai e ganha um elétron. Quando ele ganha um elétron, ele passa a ser, né, o que a gente chama de Cl-. Nesse momento que ele vira o Cl-, né, ele passa a ter agora um raio, né, maior do que o raio do Cl, porque ele ganhou elétrons, né? Então, nesse caso, o raio iônico dele é maior. Então, nesse caso aqui, ó, Cl- tem um raio iônico maior do que o Cl. Então, gente, o que a gente pode fechar, né, nessa parte? Que quando nós temos, né, cátions, significa que eles perderam elétrons. Então, se eles perderam elétrons, eles vão ter um raio menor. Agora, quando a gente tem ânions, significa que eles ganharam elétrons. Se eles ganharam elétrons, né, eles passam a ter, gente, o raio maior, tá? Então, essa é a ideia do raio iônico. Deixa eu salvar isso aqui, que depois eu mando para vocês. Deixa eu limpar agora. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa sobre o raio. Não. Dúvidas sobre o raio iônico, pessoal? Professora, Oi. eu tenho uma dúvida, mas não é sobre o raio, não. Rapidinho essa dúvida. Claro. Tem limite para quantos cátions pode perder e quantos ânions pode ganhar? Cada átomo? Cada átomo Sim. não, cada íon? Tem Sim, limite? tem. O objetivo é sempre formar, ter 8 elétrons na última camada. Então, eles vão ganhar ou perder para alcançar 8 elétrons na última camada. Entendi. Então, o seu limite é sempre 8. No caso, assim, não vai ser sempre 8 ganhar 8, né? Eles vão ganhar, por exemplo, ele já tem 5, ganha 3, para chegar a 8, Ah, tá. entendeu? Entendi. Para chegar a 8. Exatamente. Tá. Obrigadão, professora. Só isso mesmo. Imagina. Então, pessoal, o raio iônico ele faz parte do raio atômico, né? É uma subdivisão, digamos assim. A próxima propriedade que a gente vai conversar, ela se chama energia de ionização. Como é que funciona, gente? Eu vou fornecer energia para um determinado átomo, tá? Para retirar um elétron dele. Então, a energia de ionização significa a energia necessária para retirar um elétron. Só que aí a gente fala, né, que é um um átomo no estado gasoso, né? Então, esse Gzinho aqui do lado é porque para que aconteça essa reação, tá, gente? Esse átomo tem que estar no estado gasoso. Como é que vai ser essa reação? É o seguinte, eu pego o átomo, qualquer átomo, tá, gente, que possa sofrer energia de ionização, eu forneço energia, e aí o que vai acontecer? Ele vai liberar um elétron. Michele, como é que vai funcionar isso, né, em relação à tabela periódica?
Quando a gente olha a tabela periódica, pessoal, existem lados da tabela periódica. Como assim? As duas primeiras colunas, né, eles vão ter um elétron e 2 elétrons na última camada. Como o objetivo deles é chegar a 8, o que é mais fácil para eles, né? Perder um elétron ou ganhar 7? Energeticamente falando, é mais fácil eles perderem um elétron, né? Então, o que eles tendem a fazer, gente? Eles tendem a doar elétrons. Agora, quando eu olho o canto direito da tabela periódica, eles tendem, gente, a ganhar elétrons. Por quê? Porque eles já estão muito perto do 8. Por exemplo, eles já têm 6, já têm 7. Para chegar no 8, é mais fácil eles ganharem um elétron do que eles perderem 7, energeticamente falando. Então, a energia de ionização, né, a gente consegue ter uma ideia também associada a essa tendência dos átomos pela organização da tabela periódica. Eu vou voltar aqui só para vocês lembrarem que a gente falou na semana passada em relação à organização da tabela. Aqui, ó. Nessa organização aqui, eu falei com vocês assim, olha, aqui é a primeira coluna, que é a segunda. Aí eu vim terceira, quarta, né? Como é que funciona? Essa primeira coluna, todo mundo tem um elétron na última camada. É uma regra. A segunda coluna, todo mundo tem 2. Aí aqui todo mundo tem 3, todo mundo tem 4, tá? Até chegar a 8 elétrons aqui, na última camada, que são os mais estáveis, né? Foi a pergunta até do Eric. Esse limite, ele vai se associar a 8 elétrons no máximo, tá? Na última camada. Como é que vai ser isso? Esse pessoalzinho aqui, gente, em lilás, eles querem doar elétrons, porque ele só tem 1 ou 2. Então, é mais fácil ele doar 2 elétrons do que ele receber 6, né? Agora, esse pessoal do cantinho de cá, que, por exemplo, já tem 5, já tem 6, já tem 7, é mais fácil eles fazerem o quê? Ganhar elétrons para chegar a 8, né? Então, esse cantinho de cá, eles tendem a doar a receber elétrons. O cantinho de cá tendem a doar elétrons. E aí, essa informação, né, de que esse lado aqui quer doar elétrons e esse lado aqui quer receber elétrons, acaba ajudando a gente nas propriedades, que é o que a gente está falando agora. Na energia de ionização, né, o objetivo é esse, remover um elétron, né? Então, eu jogo energia nesse átomo, nesse íon, para tirar um elétron. Então, ó, eu tenho um átomo, forneço energia e consigo retirar o elétron, que é o meu objetivo. Como é que vai funcionar, gente? Ele é exatamente o contrário ao raio atômico. Por quê, Michele? Porque olha só, gente, quanto maior for o raio atômico, concorda comigo que os elétrons estão mais afastados do núcleo? O raio não é exatamente a distância do núcleo até a última camada? Quanto mais camadas eu tenho, mais afastado esses elétrons estão, né, daquela força dos prótons, né? Lembra que no núcleo tem os prótonzinhos que vai atrair os elétrons? Se eu tenho mais camadas, significa que a minha força vai ser menor, tá? Minha força de atração. Então, o que vai acontecer ali, né? Já que a força de atração é menor, eu consigo retirar mais fácil. Então, a minha energia, ela vai ser menor, necessária. Então, a tendência periódica é exatamente o inverso do raio atômico. Então, a gente consegue dividir, gente, a partir desse momento, né, em 2 grandes grupos. Um grupo que segue o raio atômico e um grupo que segue a energia de ionização. Tá? Então, dentre os 5 que a gente vai trabalhar, a gente vai ter 2 grupos. Um grupo que é igual ao raio atômico, que se comporta igual ao raio atômico, e o outro grupo que se comporta igual à energia de ionização. Deixa eu ver se eu coloquei a imagem do... Aqui. Olha, repara como as setinhas estão contrárias, né? A setinha do raio atômico, ela vinha de cima para baixo, que indica o quê? Que eu tenho maior quantidade de camadas, maior é o meu raio. Nesse caso, gente, vai ser o contrário, né? Quanto mais camadas eu tiver, menor a energia necessária, porque ele está mais afastado do núcleo.
Por isso que é de baixo para cima. Agora, ele vai ser da esquerda, não tem problema com direita e esquerda, já repararam, né? Da esquerda para a direita, por quê, gente? Porque aqui eu tenho, né, a maior número atômico, né, do lado direito, na mesma linha, tá, gente? Pensei na mesma linha agora. Na mesma linha, eu tenho esse lado de cá com maior número atômico. Então, maior número atômico, mais fortemente atraído estão os elétrons, né? Então, eu preciso de uma energia muito maior para retirar aquele elétron. Por isso que ele se comporta de maneira contrária ao raio atômico. Dúvidas? Nenhuma não, professor. Beleza. Vocês estão bem quietinhos, né? Eu não tô, não. Só para recapitular, Então, professora. teste. Quanto maior o número de camada, mais fácil de tirar elétron. E, Exatamente. basicamente, e menor o número de camada é mais difícil e fornece mais energia. Exatamente. Tá? Só essa recapitulação, só para... Então Certinho, tá é. ok. Beleza, pessoal. Já que não tem dúvida, eu vou continuar, tá? Vamos lá. Próxima propriedade, ela é chamada de afinidade eletrônica. Olha o nomezinho ajudando a gente. Ai, passei direto. Afinidade eletrônica é afinidade por elétrons. Então, agora, gente, em vez de eu fornecer energia para retirar elétrons, eu quero adicionar elétrons. Então, por isso que a gente chama de afinidade eletrônica. A afinidade eletrônica é os átomos, né, que querem ganhar elétrons. Então, olha como é que a equação é diferente. Eu tenho um átomo, eu adiciono um elétron a esse átomo, ele vai ficar rico, né, em elétrons, por isso ele fica negativo, e ele vai liberar energia. Olha como é que era da energia de ionização, exatamente o contrário. Eu fornecia energia e liberava elétron. Afinidade eletrônica não. Eu adiciono um elétron e libero energia, tá? Então, ele é uma propriedade contrária, né, oposto à energia de ionização. Aí, gente, frente àquela tabela que a gente viu aqui, né, quem vai ter mais afinidades por elétrons, né, se a gente parar para pensar? Maior afinidade por elétrons vai ser o pessoal daqui, ó, desse cantinho. Por quê, gente? Porque ele já tem, por exemplo, 6 elétrons, 7 elétrons, né, na última camada. Eles não querem ter 8 para ser estáveis? Então, se eu já tenho 6, eu já tenho 7, poxa, eu estou muito perto de alcançar a minha estabilidade, né? Então, eu tenho uma maior afinidade eletrônica do que o pessoal daqui. O pessoal daqui, gente, eles não querem ganhar elétron, eles querem doar elétrons, né? Eles querem formar cátions, o povinho daqui do canto. Esse povo daqui, eles não querem formar cátions, eles querem formar ânions, eles querem ganhar elétrons, né? Que é exatamente o que a afinidade eletrônica fala pra gente. Então, como é que ele vai se comportar, gente? Ele vai se comportar exatamente igual à energia de ionização. Olha aqui a setinha. É a mesma seta, tá? De baixo para cima e da esquerda para a direita. Por quê, Michele? Olha, quem vai ter mais afinidade por elétrons é quem está muito perto de alcançar, né, a estabilidade. Vocês repararam que a última coluna ela está em vermelho ali, a tabela periódica? Esse riscado vermelho, gente, significa que aquela última coluna não tem afinidade eletrônica. Essa propriedade não existe para a última coluna. Mas por que, Michele, que ela não existe para a última coluna? Porque a última coluna são os gases nobres. Eles já estão estáveis. Então, nesse caso, se eles já são estáveis, eles não vão querer ganhar elétrons, né? Então, nesse caso, gente, como eles não vão querer ganhar elétrons, né? A gente tem ali que ele já está, digamos assim, completo. Se ele já está completo,
né? A gente acaba tendo ali, eles já são estáveis. Então, ele está rachurado ali, né, de vermelhinho, para mostrar isso para gente, que não tem afinidade por elétrons, essa última coluna, tá? Então, como é que eles vão se comportar? No final, eu faço deixa eu mostrar para vocês. No último slide, eu coloco todos eles juntinhos, ó. Tá? Então, a energia de ionização ela se comporta igual à afinidade eletrônica, e a gente vai conversar sobre a eletronegatividade ainda, que também vai se comportar dessa forma. E aí depois a gente vai falar sobre a eletropositividade, que se comporta igual ao raio atômico. Então, esse último slide é um resumo, né, da maneira como essas propriedades se comportam na tabela. Mas, a princípio, a afinidade eletrônica, né, é a afinidade por elétrons. Então, quem está muito perto de alcançar a estabilidade tem a maior afinidade por elétrons. Certo, pessoal? Certo, professora, tranquilo. Beleza. Bem, a penúltima é a eletronegatividade. Eletronegatividade, gente, é uma propriedade muito importante. É como se fosse uma força, né, que atrai os elétrons para si. Os elementos que apresentam alta eletronegatividade, que são muito eletronegativos, gente, eles têm essa capacidade de atrair elétrons para si. Então, por exemplo, eu coloquei aqui a molécula de HCl, ácido clorídrico. O hidrogênio, ele tem uma baixa eletronegatividade, mas o cloro é muito eletronegativo. Então, olha como é que funciona a nuvem de elétrons, pessoal. O cloro está aqui e o hidrogênio está aqui. Ao redor dele tem muito pouquinho elétron. A maioria dos elétrons estão ao redor do cloro. Por quê? Porque o cloro é muito mais eletronegativo. Então, é como se fosse, gente, um cabo de guerra, né? A pessoa mais forte, ela puxa aquele cabo de força, né, para o lado dela. Então, aqui é a mesma coisa, é uma força de atração. Então, quem mais, né, quem for mais forte, vai atrair mais esses elétrons para si, né? Então, isso acontece ali no caso, com esse exemplo do cloro. O cloro é muito eletronegativo. Por quê, Michele? Porque o cloro, gente, já tem 7 elétrons na última camada. Só falta um elétron para ele ficar estável. Então, ele tem uma vontade de puxar os elétrons para ele muito grande, né? E aí faz com que ele seja muito eletronegativo. Então, definindo, se a gente fosse definir o que seria a eletronegatividade, é uma medida da tendência que os átomos apresentam para atrair o par eletrônico de uma molécula, os elétrons da molécula. Ele vai se comportar, gente, novamente igual à energia de ionização. Então, para fechar o grupo, né, esse grupo da energia de ionização é energia de ionização, afinidade eletrônica e eletronegatividade. Repara que, novamente, o cantinho vermelho não tem eletronegatividade. Por quê? Porque é uma capacidade de atrair elétrons. Esses átomos aqui, eles não vão atrair elétrons, né? Eles já estão, digamos assim, todos preenchidos. Eles são estáveis, são os gases nobres. Então, ele não vai ter essa capacidade de atrair elétrons para si. Tá? A ideia seria essa, para eletronegatividade. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa de não, vai ser eletropositividade. Dúvidas em relação à eletronegatividade? Não, professora. Beleza. Para fechar, fica faltando só a gente falar sobre a eletropositividade. E aí a gente fecha o material da nossa primeira prova, que vai ser na semana que vem, tá? Essa provinha, depois no final da aula eu falo um pouquinho melhor sobre a avaliação, mas a princípio vai ser sábado que vem e a gente vai até esse conteúdo de hoje, tá? Mas antes disso, vamos fechar o conteúdo para eu poder explicar um pouco mais sobre a nossa primeira avaliação, o que vai cair, como é que vai ser. Bem, eletropositividade, gente,
Eletropositividade, ela é o contrário. Agora eu quero saber a tendência que o átomo tem de perder elétrons. Então, antes era dele atrair elétrons, eletronegatividade. Né? A eletropositividade é a tendência que ele tem de formar, né, de formar cátions, que a gente chama, de perder elétrons. Quando ele perde elétron, ele fica o quê? Ele forma cátion, né, que é positivo. Por isso o nome é eletropositividade. Então, gente, o átomo que for muito eletropositivo, né, ele tem essa capacidade de perder elétrons. Aí, eu coloquei aqui, não sei se vocês vão recordar, mas o cantinho da tabela, o cantinho da tabela, que é esse cantinho de cá, o grupo 1 e o grupo 2, né? Eles vão querer doar elétrons. Por quê, Michele? Porque ele só tem um elétron na última camada. Então, para ele, por exemplo, o grupo 1, né? É mais fácil ele doar um elétron do que ele ganhar 7. O grupo 2, ele já tem 2 elétrons. É mais fácil ele doar 2 elétrons, né? Do que ele ganhar 6 elétrons para fechar 8. Então, a eletropositividade, ela está associada à capacidade que o átomo tem de querer, né, doar elétrons. Então, esse povinho daqui, gente, ele é muito mais eletropositivo, porque o pessoal daqui, ele é muito eletronegativo. Então, são propriedades contrárias. A eletropositividade, ela vai se comportar como raio atômico. É a única propriedade que se comporta como raio atômico. Então, se a gente fosse resumir, juntar tudo, gente, raio atômico e eletropositividade se comportam iguais. Do outro ladinho, em situação contrária, a gente tem a energia de ionização, a eletronegatividade e a afinidade eletrônica. Então, esse último slide, ele vem trabalhando, né, com a gente um resumo de todas as propriedades e o que a gente conversou. Certo? Dúvidas? Não, nenhuma, professora. Beleza. Pessoal, na semana passada eu deixei uma lista, que é a terceira lista de exercícios. Aí eu falei assim para vocês podem tentar fazer somente a parte inicial, que é sobre a tabela periódica. Essa parte final aqui, a gente vai fazer hoje juntos, mas eu vou começar corrigindo a primeira parte da lista, que está associada à tabela periódica. Vocês chegaram a olhar a lista? Não deu tempo, professora. Como eu cheguei semana passada, o tempo que eu tinha quando chegava na semana, eu tava meio que estudando a matéria da senhora e do outro professor, entendeu? Uhum, Então eu acabei não pegando em lista e mesmo assim não deu tempo de estudar tudo. entendi. Não, fica tranquilo. Os demais chegaram a ver a lista ou também não tiveram tempo? Sim. Eu vi sim, fiz até professor. a parte até a questão número 4, que Beleza. é em relação à tabela periódica ainda, né? Da Isso. 5 para lá já entra nesse lance de raio e tal, que a gente aprendeu, no caso, aprendeu hoje. Isso, não, era essa mesmo a ideia que eu tinha pensado. Que vocês tivessem conseguido olhar até a número 4, né? E aí o restante a gente vai fazer agora juntos, né? Para a gente consolidar aí essas questões que a gente trabalhou agora, de raio atômico, eletronegatividade, eletropositividade, tá bem? Então eu vou começar a corrigir. Esses slides eu tenho que colocar lá, mas ontem estava dando erro, eu não estava conseguindo anexar no Google Classroom, tá? Se der algum problema ainda, continuar problema para anexar, eu envio no grupo para vocês a correção, tá? Mas ontem eu não consegui colocar lá no Google Classroom, estava dando erro quando eu anexava. Vamos lá, pessoal? Então eu vou começar a corrigir a lista 3, que é a lista referente à tabela periódica. Bem, número 1 diz o seguinte: a configuração eletrônica 4s2 caracteriza o elemento pertencente à família 2. Então, gente, a gente conversou, né, na semana passada, que a tabela periódica ela é dividida em blocos, né? Bloco S, bloco P, bloco D no meio e bloco F naquelas duas coluninhas. Então, o 4s2, o fato dele estar, né, na coluna S2,
caracteriza ele a ser chamado de metais alcalinos terrosos. Então, gente, ó, eu coloquei aqui algumas informações, né, na resolução, só para a gente recordar. Subnível S ou P, então se a minha configuração, né, distribuição eletrônica termina em S ou P, eu tenho elementos representativos. Se ela termina em D ou F, eu tenho elementos de transição. O número 4 na frente aqui da distribuição me indica que eu estou no quarto período, por isso N igual a 4. O fato de eu estar, né, no grupo 2 indica que são 2 elétrons que eu posso ter, né, que eu, naquele meu final, que é esse númerozinho aqui, gente, a quantidade de elétrons. Esse grupinho, né, do S2, ele é chamado de 2A ou de 2, grupo 2, grupo 2A ou grupo 2. Mas ele recebe um nomezinho especial, que é metais alcalinos terrosos. Então, todos os elementos que terminam em S2 são desse grupo, metais alcalinos terrosos. Então, acho que eu botei aqui resposta à letra B. E aí, acertaram? Sim, acertei. Acertei, professora, mas eu não segui esse raciocínio aí, não. Quem tá Oi? falando que não apareceu aqui para mim? Sou eu, Gilberto. Oi, Gilberto. Eu fui na tabela periódica, aí eu vi que acho que era o cálcio, né? Esse 4S2. Entendi. Eu não sei. Aí eu fui pela lógica, que ele fica no metais alcalinos. Tá, Eu não mas segui então, todo esse raciocínio, não. para facilitar, você tem que fazer o seguinte: S1, primeiro grupo, S2, Uhum. segundo grupo. É lindo. Aí você vai gravar S1, S2. Aí lá no cantinho você vai gravar P1, P2, P3, P4, porque aí você não precisa ir na tabela periódica consultar, você já vai fazer direto. S1 é metais alcalinos, S2 metais alcalinos terrosos, tá? Isso aqui tudo não faz parte da resposta, era só para a gente recordar mesmo. A única parte da resposta é essa daqui, metais alcalinos terrosos. Entendi. Obrigado. Tá. Mais alguém? Beleza, a Érica botou que sim. Tá. Bem, a número 2, eu pedia para indicar entre as alternativas aquelas que são feitas com afirmações corretas sobre os elementos, tá? Então aqui, gente, eu tenho 4 elementos. Esses 4 elementos eu apresento a configuração eletrônica deles, né? E aí eu faço algumas afirmações. Por exemplo, o período que esse elemento está localizado, o grupo que ele está localizado, tá? Então vamos lá. O primeiro, gente, ele vai terminar com qual estrutura? 3S1. 3S1 significa que ele está no terceiro período, porque ele está com o número 3 aqui. Já que ele termina em S1, ele é do grupo 1A, ou o grupo 1, que é metal alcalino. O segundo, ele é 2S2, 2P4. Ele tem, gente, ele está no segundo período, porque terminou em 2, e ele é no grupo 6A ou 16, que são os calcogênios, né? Então, esse P4 aqui, se a gente fosse fazer lá a conta, né, P1, P2, P3 no bloco P, a gente ia ver que ele estava no grupo 16, que são chamados de calcogênios. O terceiro é o 4S2, então ele está no quarto período, que tem o númerozinho 4 aqui, e ele é do grupo 2A, né? Ou grupo 2, que é metal alcalino terroso. E o último, ele é do terceiro período, né? Porque ele tem um 3 aqui, e ele é do grupo 8A ou 18, que é o P6, que se chama gases nobres. Agora, com essas informações, né, a gente consegue organizar lá aquelas afirmações e ver qual seria a correta. Vamos lá, aqui eu botei só organizadinho para a gente lembrar, e aí a gente vai analisar uma por uma. O elemento 3, ele é um gás nobre. O elemento 3 é um gás nobre? Não, ele é um metal alcalino terroso. E o elemento 2 é um halogênio, 2 é um calcogênio. Então, a primeira é falsa. Letra B. Os elementos 2 e 4, então 2 e 4, situam-se respectivamente no segundo e no terceiro período da classificação periódica. A princípio, sim, é verdadeiro. Passei direto. O elemento 4 situa-se no terceiro período da classificação periódica
e é um metal alcalino terroso. Então, o elemento 4 situa-se no terceiro período. Elemento 4, terceiro período, e é um metal alcalino terroso? Não, ele é um gás nobre, então é falso. O elemento 3 é um elemento de transição? Não, ó. O fato dele ser metal alcalino terroso, ele já é representativo. E o elemento 4 é um actinídeo? Não, também não, é representativo também, tá? Então é falso também. Letra E. O elemento 1 é um metal alcalino terroso? Não, ele é só metal alcalino. E o elemento 2 situa-se no mesmo grupo do nitrogênio. O grupo do nitrogênio é o grupo 5A. Ele fala que é o elemento 2. O elemento 2 está no grupo 6A, né? Então não é, também é falso. Então, a resposta correta é a letra B. Dúvidas? Acertaram? Padrão, saiu bem. Professora, eu não entendi muito bem a letra D. Letra D. Ó, o elemento 3 é um elemento de transição? Não, ele é metal alcalino terroso. Ó. Se a gente voltar aqui no slide anterior, a diferença, né, é que quando termina em S ou P, eles são chamados de representativos. Quando termina em D ou F, é chamado de transição. Então, para ele ser elemento de transição, ele tem que terminar em D ou F. Eles não estão terminando, ó. Eles estão terminando elemento de transição 3. Não, ele terminou em S. Então, ele é representativo. O Entendi. elemento 4 é um actinídeo? Não, também não. Para ele ser actinídeo ou lantanídeo, eles terminam em F. É aquelas duas linhazinhas que tem embaixo da tabela, né? Eles são chamados de actinídeos e lantanídeos. Então, ele teria que terminar em F, né? Então, também não. Ele terminou em P, por isso é falso. Certo? Certo, obrigada, professora. Imagina. Beleza, pessoal. Então, vamos para o próximo. O próximo ele diz o seguinte: baseando-se nas configurações eletrônicas em ordem crescente de energia dos elementos abaixo, assinale a alternativa correta. 1s2, 2s2, 2p6, tá. Ele me deu 4 elementos e ele quer saber a mesma coisa, né? Se é alcalino terroso, qual o período e tal, para a gente ver a resposta correta. Então, eu vou trabalhar novamente, analisando um a um. O primeiro, gente, letra A, né? 4s2, que ele termina. Então, ele é do quarto período do grupo 2A ou metal alcalino terroso. Aqui, gente, ele é 3D2. Então, 3D2 é do quarto período. Michele, por quê? A gente até viu na semana passada que é o seguinte: quando termina em D ou F, tá? Para eu saber a linha que ele está localizado, se ele terminou em D, eu pego o número que eu tenho e somo mais 1. Se ele terminou em F, eu pego o número que eu tenho e somo mais 2. Isso é uma forma de fazer. Outra forma é você ver qual é o de maior número aqui, ó, que é exatamente a linha que ele vai estar. Por exemplo, 4 é maior do que 3, então ele está no quarto período, né? Então, quando ele termina em D ou F, não é direto o período, gente. Ele só é direto para o S e para o P. D ou F não é direto. O D, eu tenho que somar mais 1 para achar o período, que é a linha da tabela periódica, e o F eu tenho que somar mais 2. Então, nesse caso, 4 terminou em 4s2, 3d2, né? Período é quarto período, porque terminou em D, eu tenho que somar mais 1. E o grupo é o grupo 4B. Como é que eu vou saber isso? Olhando lá na tabela, ele vai começar, né? D1, D2, D3, ali no meio, aquele bloco D, né? Então, naquele meinho da tabela, o D1, D2, por isso que é 4B ou 4, é metal de transição. A letra C, gente, ele termina em 4P2, ou seja, se é S ou se é P, o período já é o próprio número, então 4. Ele é do grupo 4A ou 14 e ele é do grupo do carbono. Por quê? P1, P2, P3 até P6 no lado direito da tabela, aquelas coluninhas. Então, nesse caso, ele seria, né, do grupo do carbono. Já a letra D, ele termina em 4F2, tá? 4F2 é exatamente aquelas duas linhazinhas lá de baixo, né?
que estão na tabela periódica. Eles são do 6º período, porque eu pego o número e somo mais 2. 4 mais 2, 6. E ele é do grupo 3B. Todo mundo que tem ali, gente, daquelas duas colunas, né, daquelas duas linhas, é como se eu tivesse uma gaveta na tabela periódica e abrisse para puxar vários elementos ali dentro. E aí eu tenho aquelas duas linhas. Elementos representativos, eles terminam em S ou P. Elementos de transição terminam em D ou F. Então, o A e C são representativos, o B e o D são elementos de transição, tá? Porque terminam em D ou F. Beleza. O B, o período, né? No caso, a gente faz assim. N-1 é igual a 3, porque a regra é N-1. N-1 igual a 3 dá N igual a 4. Que é a mesma coisa que eu pegar o último que tem aqui e somar 1. Pegar o último que tem aqui e somar 2. Então, quando terminar em F, para eu achar o período, eu pego o númerozinho que está na frente e somo 2. Quando eu acho que termina em D, eu pego o númerozinho que está na frente e somo 1. Tá? Essa é a regrinha. Beleza. Anotei as informações que a gente achou aqui para a gente poder olhar. C e D estão no mesmo período da tabela periódica. C e D. 4º período, 6º período. Então, é falso. Aí ele diz, A e C pertencem ao mesmo subgrupo, mas estão em períodos diferentes. A e C pertencem ao mesmo subgrupo, mas estão em períodos diferentes. Eles estão no mesmo período, ó, 4º período, 4º período. Então, essa também é falsa. A, B, C e D são todos metais alcalinos terrosos? Não. Eu tenho ali transição interna, eu tenho carbono, grupo do carbono. Então, não, essa também é falsa. B e D são elementos de transição? Então, o fato deles ser, né, de elementos de transição, essa resposta, muitos alunos sempre colocam essa como a opção correta. Mas a gente tem uma outra informação, que é C está no 4º período da família 4A. O C está no 4º período da família 4A é verdade, é verdadeiro. Aí, gente, isso era uma questão de vestibular, de concurso, enfim. Alguns alunos podem marcar a resposta D e outros podem marcar a resposta E. O que a banca, né, do concurso justificou? Justificou que a resposta correta é a letra E e a letra D tem uma diferença, que na letra B, aqui, ele é metal de transição e na letra D é transição interna, tá? Mas eles acabam sendo elementos de transição da mesma forma. Então, essa questão é uma questão passível de anulação. O gabarito pela banca, né, foi como letra E, verdadeiro. Mas a letra D, ela também é verdadeira, tá? Uma vez que ambos são elementos de transição, né? Então, a diferença é que um é de transição interna e o outro é só de transição. Mas ela também é uma resposta certa e poderia ser recorrido, né, num concurso. Dúvidas? Não, professor. Eu marquei aí, padrão, pô. Oi? Eu consegui descartar essa D aí, pô. Eu achei que ela não tinha nada a ver. Qual? Você descartou a D? A D, pô, marquei a E, marquei a resposta correta, Uhum. marquei a E. Entendeu? Só que eu analisando aqui, eu fiz justamente essa análise, pô. Os dois são elementos de transição, mas um é de transição interna, né? Uhum. Fiz essa mesma análise que a senhora, então eu descartei ela. Sim. Não bate com a questão. Beleza. Deixa eu ver se tem alguma coisa no chat. Tá. Então, vamos para a quarta e é a última que eu pedi para vocês fazerem, para a gente poder começar a parte nova da matéria. Bem, um elemento X qualquer tem a configuração eletrônica 5s2. Podemos dizer que esse elemento está localizado na tabela periódica no qual período, né, e qual a família. Vamos lá. O fato dele estar no 5s2, o 5 está me dizendo que ele está no 5º período, tá? O S2, gente, é uma regra, né? S1 é grupo 1, S2 é grupo 2.
Então, ele, pelo fato dele ser S2, ele é do grupo 2, ele tem 2 elétrons. Então, ele é do 2A antigo e do 2 da nova nomenclatura. Então, ele é do grupo dos metais alcalinos terrosos. Portanto, vai ser rápido. A resposta é a número 1 ali, né? No caso, letra A. Quinto período, família 2A. Tranquilo essa 4? Tranquila. Sim, tranquilo. Beleza. A partir de agora, são os exercícios da matéria que a gente conversou hoje, né? Então, a gente vai fazer juntos, tá? Bem, na tabela a seguir, os elementos químicos são representados pelas letras A, B, C, D e E. Analise e responde o que se pede. Beleza, então ele pegou uma tabela periódica, a gente colocou aqui 5 elementos químicos espalhados aleatoriamente, e ele pede quais os elementos presentes na tabela apresentam maior raio atômico e maior potencial de ionização, respectivamente. Potencial de ionização é a mesma coisa que energia de ionização, tá? Como é que a gente vai fazer isso, gente? A gente vai primeiro olhar, né, as camadas. Quanto mais camadas eu tenho, maior o meu raio, tá? Então, coloquei aqui os dois resumos, né, do raio atômico e da energia de ionização e vou fazer, analisar aqui. O elemento C é o que vai ter o maior número de camadas. Por quê? Vamos lá. O A e o E, eles estão na segunda linha, então eles têm 2 camadas. O B e o D estão na terceira, então tem 3 camadas. O C tem 4 camadas. Logo, o que tem 4 camadas significa que ele vai ter, né, maior raio atômico. O que tiver maior número de camadas é sempre o de maior raio atômico. Então, o que possui maior, né? Aqui eu botei aqui o elemento C, o que possui maior número de camadas, pois está no 4º período da tabela periódica. Agora, em relação à energia de ionização. Em relação à energia de ionização, o que tiver o menor número de camadas é a maior energia de ionização. Beleza, então o C não, o B e o D também não, então é o A ou o E. Michele, agora eu reparei que o A e o E estão na segunda linha. Como é que eu vou saber quem tem a maior energia de ionização? O que tem a maior energia de ionização, gente, vai ser exatamente quem tem o maior número atômico. Comparando o A e o E, ele tem maior número atômico, certo? Se ele tem maior número atômico, eu tenho que os elétrons estão muito grudados, muito fortemente atraídos, né? O fato dos elétrons estarem fortemente atraídos, eu preciso de uma maior energia de ionização. Então, o de maior potencial ou energia de ionização é a letra E. Conseguiram entender como é que vão vir os exercícios? A gente vai fazer sempre comparações. Dúvidas? Tem alguém aí? Com essas tabelinhas assim do lado, fica mais tranquilo, né, professora? Com a tabelinha dá uma ajuda, né? Vamos ver os próximos para a gente ir consolidando essas informações. Olha só, na número 6 eu coloquei assim, ó. Na tabela a seguir é reproduzido um trecho da classificação periódica dos elementos. Então, eles pegaram um pedacinho da tabela, cortaram e colocaram aqui. Aí ele diz, a partir da análise das propriedades dos elementos, está correto afirmar que. Então, aqui, gente, ele deu 5 informações, tá? E ele quer que a gente veja qual seria a correta. Então, a gente vai analisar uma a uma. Eu coloquei aqui algumas informações, né, associadas às propriedades. Como é que se comporta a energia de ionização, a afinidade eletrônica e a eletronegatividade? Só para auxiliar nas nossas conclusões. Então, eu tenho aqui que o boro está no grupo 3A, o carbono no 4A, o nitrogênio no 5A, o oxigênio no 6A, 7A e 8A. Eles estão no segundo período, terceiro e quarto.
Então, ele cortou um pedacinho da tabela e colocou aqui. A energia de ionização, a afinidade eletrônica e a eletronegatividade, elas vão se comportar, né, aumentando da esquerda para a direita e de baixo para cima. O raio atômico e a eletropositividade, eles vão se comportar de cima para baixo, aumentando, e da direita para a esquerda. Aí agora, vamos então ver e comparar. Ele fala assim, a afinidade eletrônica do neônio, que está aqui, é maior do que a afinidade eletrônica do flúor, que está aqui. Ele quer saber a verdadeira ou a falsa? Agora eu me perdi. A partir da análise das propriedades dos elementos, está correto afirmar aqui. Beleza. A afinidade eletrônica do neônio é maior que a do flúor. Então, o neônio... Tá. Ela é falso por causa de quê, gente? Porque lembra que eu comentei com vocês que algumas propriedades elas estavam vermelhinhas na tabela periódica? Que era exatamente esse grupo 8A. O grupo 8A, eles são chamados de gases nobres. Então, essa daqui era uma pegadinha. Sabe aquelas questões de concurso que tem pegadinha? Essa era uma delas. Porque o aluno tinha que saber que esse grupo aqui, ó, não tem afinidade por elétrons, porque ele é o grupo dos gases nobres. Então, lá na matéria, né, eu apresentei eles para vocês com vermelhinho. Então, ele não vai ter afinidade eletrônica. Então, essa propriedade, né, por mais que a gente olhe aqui e veja, caramba, o neônio tem uma maior afinidade que o flúor, mas não, esse grupo aqui não tem afinidade por elétrons, por isso essa opção é falsa. A letra B. O fósforo apresenta maior condutividade elétrica que o alumínio. A gente não trabalhou condutividade elétrica, porque ele não é uma propriedade periódica, tá, gente? Então, ela é uma opção falsa, já falando para vocês. O nitrogênio, ele é mais eletronegativo que o fósforo. O nitrogênio, ele é mais eletronegativo do que o fósforo. A princípio, né, a eletronegatividade, ela cresce de baixo para cima. Então, essa opção é verdadeira. Vamos olhar as outras. A primeira energia de ionização do argônio é menor que a do cloro. Gente, o argônio, ele não tem energia de ionização, né? Por quê? Na verdade, o argônio tem energia de ionização? Peraí, deixa eu me lembrar da tabelinha. Ele não tem eletronegatividade e não tem afinidade eletrônica. A energia de ionização, ele tem sim. Só que aí, por ele ser, né? O que é a energia de ionização? Energia que eu forneço para liberar elétrons. Só que esse pessoal aqui do grupo 8A, ele é muito completo. Ele já tem 8 elétrons na última camada. Então, gente, a energia do argônio é muito maior que a do cloro. A energia de ionização. Então, aqui ele diz que é menor. Então, essa opção é falsa. O raio do íon alumínio 3+, é maior que do enxofre, do selênio 2-. Aí eu venho aqui e vejo onde está o alumínio e onde está o selênio, tá? Aí a gente vai fazer o seguinte, ele diz que o raio do alumínio é maior do que o do selênio. Eles já estão em camadas diferentes, né? Então, o que vai acontecer, gente? O selênio, ele tem um raio maior, ele tem 4 camadas. Né? Mesmo se eu comparar o raio iônico ou o raio atômico, né? Indiferente disso, a gente tem que ele está no 4º período e o alumínio no 3º. Então, o selênio ele tem um raio maior do que o alumínio. Então, essa opção também é falsa, sendo a resposta exatamente a letra C. Então, esses exercícios, né, que tem essas opções assim, A, B, C ou D, a gente tem que olhar muito bem, porque eles são, geralmente, ainda mais questões de concurso, né? Eles acabam trazendo umas pegadinhas aí que a gente tem que ter um cuidado especial quando a gente trabalha com essas informações. Dúvidas nessa questão? Vocês são muito inteligentes, gente. Vocês nem tô com dúvida, cara. A professora ficou orgulhosa. Acho que eu vou fazer até a prova hoje. Professora, cairia dúvida nessa eu tenho, pegadinha mas aí. eu... Cairia?
Uma pegadinha. Pegadinha aí da. Eu colocaria verdadeiro. Eu tinha esquecido completamente da última camada. Alguém tinha falado alguma outra coisa também, era o Eric? Era eu, professora. Tá falando dúvida, eu tenho, mas eu acho que minha dúvida é referente às matérias que eu perdi, aí eu fico meio que perdido, porque entra um bagulho aí que eu meio que fico, ué, que é isso? O que, gente? Entendeu? Pode falar. É tipo, os períodos tal, só que tem outro. Eu não sei explicar, professora. É um negócio que eu não sei, entendeu? Que eu acho que eu não peguei essa parte. Mas então, a parte de período foi a aula passada, que você já estava com a Não, gente. sim, a período, família, eu lembro tudo Aham. da organização da tabela periódica, eu já tava. Só que tem outras coisas que eu sabe, eu não ligo. Eu não sei se eu, não sei, professor, eu vou rever a aula, entendeu? Pra Uhum. conseguir entender melhor. Tá, você revê e qualquer coisa você manda mensagem se tiver dúvida, tá? Sim. Aham, pode deixar, professor. Então vamos lá, vamos para o próximo para a gente fechar, que eu ainda quero falar com vocês das avaliações. Ainda tem acho que 7 e 8, se eu não me engano. Considerando-se a posição dos elementos na tabela periódica, é correto afirmar que entre os elementos indicados, o de menor raio e o de maior energia de ionização é. Repara, para ter menor raio, ele tem maior energia de ionização. Então, é uma resposta só, tá? Porque são propriedades contrárias, lembra? Que eu falei, o raio, ele é contrário à energia de ionização. Então, quem tem o menor raio vai ter a maior energia de ionização. Aí, o que eu fiz, gente? Eu peguei cada elemento, fui na tabela periódica e localizei. Por exemplo, o alumínio está aqui. Então, ele está 1, 2, 3. Terceiro período, no grupo 3A ou grupo 13. Fui anotando. Aí vim para o argônio. O argônio está aqui também, terceiro período, grupo 8A ou 18. Aí fui vendo, terceiro período, grupo 5A ou 15, sódio, terceiro período, beleza. E o rubídio está no quinto, mas ele quer saber o de menor raio, porque se ele quisesse o de maior raio, já era o rubídio, que está na quinta camada, né? Mas ele quer de menor raio e de maior energia de ionização. Então, gente, a gente vai fazer o quê? O que vai ter o menor raio é o de menor camada, né? Então, a gente está em dúvida entre 4. Eu pego esses 4 e vou olhar o número atômico ou o grupo que ele está. Por quê, gente? Porque quanto maior o número atômico que nós temos, menor vai ser o raio. Então, quem estiver, né, mais à direita da tabela periódica, ele me traz uma informação associada a quem tem, né, o menor raio. Nesse caso, gente, o que vai ter o menor raio vai ser exatamente o pessoal que está mais à direita, que é o que tem a maior energia de ionização, né? Então, ó, eu estou aqui na terceira linha, tá, gente? Aí estou olhando o alumínio, estou olhando o argônio, estou olhando o fósforo e estou olhando o sódio. Qual que vai ter a maior energia de ionização? Quem está no cantinho de cá, né? Quem está no cantinho de cá, mais para cá, é o argônio. Ó, o argônio eu coloquei como elemento de menor, né? O elemento menor é que está no menor período, menor raio, tá, gente? De menor raio é o que está no menor período. Temos a opção inicial entre alumínio, argônio, fósforo e sódio, porque todos estão no terceiro período. Desta forma, a gente vai comparar, né, de acordo com o número atômico. Ou seja, o de maior número atômico apresenta o menor raio, consequentemente, a maior energia de ionização. O argônio é o elemento de menor raio atômico, que necessita de maior energia de ionização. Por quê? Porque ele é um gás nobre, inclusive, né? Então, se a gente olhar aqui na tabelinha, por ele ser gás nobre, ele precisa de muita energia para retirar elétron. Ele já está estável. Todo mundo quer ser gás nobre, né? Então, fica algo estranho quando a gente pensa assim, poxa, o que vai acontecer? Estou pensando ali em tirar um elétron, mas ele não quer. Ele já está completamente estável, ele não quer perder nenhum elétron. Então, o argônio acaba sendo a nossa resposta na número 7. Eu achei que tinha número 8, mas a gente fechou agora. Dúvidas na 7, pessoal?
Não temos dúvidas, vocês estão muito, muito, muito maravilhosos. Eu não sei o que está acontecendo. Eu não sei se eu fico feliz ou se eu fico preocupada. É a tensão do teste. Não fiquem tensos. Deixa eu falar uma coisa com vocês. Nossa prova vai ser semana que vem. Semana que vem é dia... Calma aí. 26, se eu não me engano. No dia 26, eu vou precisar dar aula à tarde, ao invés de manhã. Então, eu inverti com o professor Josué. Então, a nossa prova semana que vem vai ser 1h da tarde, tá, pessoal? Porque eu vou... É a colação dos meus alunos lá da Estácio. Colação não, é as fotos da colação da formatura e tal. E aí é 7h da manhã. Então, eu não vou conseguir estar em casa às 9. E aí eu pedi pro Josué para ver se ele poderia ficar de manhã com vocês para eu ficar de tarde, tá? Então, a nossa prova não vai ser de manhã, vai ser no horário da tarde. Tá, pessoal? Professor, uma dúvida. Eu ia sugerir isso para a senhora. Só um minutinho, tem uma menina perguntando alguma coisa. Pode falar. No dia de prova, tem aula também? Ou como é que é o feito? É só Então, prova? Como é que é? Geralmente é só prova, né? A gente faz uma revisão antes do horário, antes na semana anterior, né? Para que na semana seguinte a gente faça somente, né, a prova. Mas o que eu ia falar com vocês? Eu pensei em fazer o seguinte, não sei o que vocês acham, da gente trabalhar hoje com a... Calma aí, deixa eu abrir aqui, tá faltando um pedacinho na lista. Da gente trabalhar com hoje, como se fosse uma revisão, viu o que vocês acham? Agora que a gente terminou a lista, aí a gente faz uma revisão de toda a matéria para a prova, e aí na semana que vem a gente conecta 1h, que vai ser o horário que eu, né, vou substituir, no caso, eu vou trocar com o Josué, e aí a gente vê se vocês têm alguma dúvida. E aí, antes da prova ser liberada, né, a gente tira a dúvida e tal. O que vocês acham? Porque aí vocês já vão ter estudado, né? E aí eu acho que vai ser um pouco mais enriquecedor. Por mim, ótimo, professora. Por mim está ótimo também, professora. Show de bola. Beleza, então a gente vai fazer isso agora. A gente vai revisar todo o conteúdo desde o início para que a gente possa fechar, né, a nossa revisão hoje. Mas aí na semana que vem a gente faz isso. A gente começa a aula antes de vocês trabalharem, né, com a prova, né, em si, a gente faz uma revisada, né? Tipo, uma revisada não, a gente tira dúvidas, porque pode ser que vocês tenham alguma dúvida, né, referente ao que vocês estudaram ao longo da semana. E aí eu acho que pode ser proveitoso. Então, beleza, eu vou compartilhar aqui com vocês o que eu separei de material de revisão para a gente trabalhar. Então, como eu tinha comentado lá no início, não sei se estavam todos aí, gente, pode ser que a gente tenha... como é que se fala? Na prova semana que vem vai ser de tarde e tal, mas não era isso que eu ia falar, não. Eu falei, né? Eu ia falar um negócio importante, a gente esqueci, isso é a idade, sabia? A gente começa a falar as coisas e começa a esquecer. Mas, enfim, pode ser que até o final da aula eu lembre. Como é que vai ser a prova na semana que vem? Vamos conectar 1h aqui pelo Zoom. E aí eu vou falar assim, pessoal, vocês estudaram? E aí, como é que estão as dúvidas? Né? E aí vocês vão falar assim, não, professora, tô com dúvida nisso. Pode explicar, por favor, e tal. Aí, beleza. Aí eu vou explicando, vou tirando dúvida. Quando terminar essa aula, vamos supor que começamos 1h da tarde, né? E aí a gente vai começar a nossa prova, por exemplo, 2 da tarde, tá? Então, ficamos ali 1h tirando dúvidas, né? Vendo como é que vocês estão, não sei o que, em relação ao conteúdo. Começamos a prova 2h. Vocês vão ter 24 horas para me entregar a prova. Até 24 horas. Qual é o ideal? Vocês façam a prova no horário da aula. Por quê? Porque eu vou ficar aqui até às 4, né? No grupo do WhatsApp. Eu desligo o Zoom, mas fico pelo WhatsApp.
no grupo com vocês e vocês podem tirar dúvidas, né? Enquanto eu estou no horário da aula. Então, até às 4 eu estou disponível para tirar dúvidas. Ah, professora, não deu tempo de eu terminar até às 4. Como é que funciona? Tudo bem, não tem problema. Você pode me entregar até 2 horas da tarde de domingo. Né? Por exemplo, é 24 horas da hora que começou a prova. Vamos supor que comece 1h30, porque ninguém tem dúvida, todo mundo está, né, sabendo tudo, quer começar logo a prova. Então, vocês teriam até 1h30 do domingo para me entregar. Mas lembrando que o horário para tirar dúvida é durante o horário da aula, então até às 4. Tá? Então, eu costumo fazer isso com vocês. Vocês têm um prazo maior porque, por exemplo, alguns alunos trabalham, né, no sábado e tal. Tem alguns colegas que estão trabalhando no sábado e aí, tipo, não conseguiriam fazer por estarem no trabalho. Então, eles teriam um domingo para fazer, né? Ainda um prazo maior, certo? Combinado assim? Sim, sim, professora. Inclusive, vocês têm prova hoje do Josué? Uma dúvida. Já fizeram a prova do Josué ou é hoje? É hoje. É hoje. Mesma coisa, tá? Que ele vai fazer com vocês. Uma dúvida, professora. Claro, pode falar. Só para confirmar, na verdade. Então, as matérias que vai cair na prova foi o que foi dado até aqui, até hoje. Isso, capítulo 1 e 2 da nossa apostila. Bom, então, combinado. Obrigado. Imagina. Professor. Oi. Professora, referente às médias e essas coisas que eu ainda não sei. Não sei se a senhora explicou, eu não sei se a senhora explicou no começo ou algo do tipo. Como que é feito as médias, se tem trabalho, algo do tipo, entendeu? São 2 provas, né? A primeira prova valendo 4 pontos e a segunda valendo 6. É uma regra da escola, tá? Então, sempre vai ter a primeira avaliação valendo 4 e a segunda valendo 6. Uma dessas avaliações pode ser um trabalho, mas só é trabalho quando a disciplina mais para o final, né? Então, por exemplo, o TCC não tem prova. É o trabalho que vocês entregam. Laboratório, vai ter relatório, vai ter prova, entendeu? Então, assim, essas matérias bem teóricas, que são o primeiro módulo, vocês acabam trabalhando com ela com 2 provas. Uma prova valendo 4 e a segunda valendo 6. Então, hoje a prova que vocês vão fazer do Josué, ela vai ter peso 4, valer 4 pontos. A segunda prova dele vai valer 6. Mesma coisa comigo. Semana que vem vale 4, né? E na outra semana vai valer... Na outra semana, no final do período vale 6. Aí a média o aluno tem que tirar 6 pontos. Vamos supor que o aluno ficou com 5, não alcançou 6. O aluno faz uma prova de recuperação. Entendi, professora. Porque no meu caso aqui, eu não tenho nem garantia que eu vou passar na prova do outro professor, porque eu não sei praticamente nada, porque não deu tempo de estudar, professora, como cheguei semana passada. Uhum. Já Mas não conversei se com preocupa ele, com isso. Ele também falou resolver. comigo, você falou com ele, não tem problema não. Você vai tenta fazer a prova hoje, e Vou aí tentar. a gente vai ver o que vai fazer mais à frente, com os alunos que entraram agora. Tá bom, obrigadão, professora. Tá? Só isso mesmo. Obrigadão. Beleza. Então vamos lá, pessoal. Preparei aqui um resumo, né, de todo o nosso conteúdo para vocês, para a gente revisar, tirar possíveis dúvidas, né, para contribuir para a nossa avaliação de semana que vem. E aí, na semana que vem, fica combinado dessa forma. 1 hora a gente se encontra aqui no Zoom para tirar dúvidas para a nossa avaliação. A hora que terminar a parte de dúvidas, eu entrego para vocês a prova. É um link, tá? Vocês respondem pelo link do Google Forms, né? O formulário. Vocês vão responder aquele formulário. Assim que terminarem, vocês clicam em enviar e chega para mim os resultados, tá? É bem simples, é um linkzinho, eu mando para vocês, vocês vão preencher com as respostas de vocês. Lembrando que vocês vão ter um prazo para entregar. O ideal é que vocês tentem fazer durante o horário da aula, para caso surja alguma dúvida, vocês poderem tirar essas dúvidas comigo, tá? Esse prazo de 24 horas a gente consegue dar mais para quem vai trabalhar, para quem está trabalhando, né? Porque aí a pessoa não consegue estar online naquele horário. Então vamos lá, queridos. Começando a nossa revisão, né? Eu apresentei para vocês os modelos atômicos, né? A gente começou falando sobre o modelo de Dalton. O modelo de Dalton, ele é um modelo de bola de bilhar. O que Dalton dizia, né? Dalton dizia que o átomo, ele parecia uma bola de bilhar.
que ele era esférico, maciço e indivisível. Mas Dalton disse, ele não falava de cargas ainda, de prótons, elétrons, nada disso. Mas ele teve algumas informações importantes, como, por exemplo, ele dizia que átomos diferentes, de elementos diferentes, teriam massas diferentes, né? Que esses átomos, eles se combinavam com proporções diferentes, formando novas moléculas, né? E ele também falou que os átomos não eram criados nem destruídos, né? Apenas trocavam de parceiros para produzir novas substâncias. Então, essa parte ele acertou, né? Nas informações aí que ele colocou no modelo dele. Logo em seguida veio o modelo de Thomson. O modelo de Thomson é um modelo de pudim de passas. Thomson disse que o átomo ele era como se fosse uma bola gelatinosa, né? Ele era positivo com cargas negativas incrustadas, né? E aí, nesse caso, a princípio, era um modelo aceito, até que Rutherford fez alguns experimentos para ver se realmente o átomo era dessa forma. E aí, quando Rutherford fez os experimentos, ele viu que não era isso que acontecia. Ele viu que tinha um centro, né, desse átomo bem pequenininho, que ele chamou de núcleo, que tinham cargas positivas e partículas sem cargas, né? Então, as partículas positivas ele chamou de prótons, né? E ao redor desse núcleo pequenininho, nós tínhamos camadas, né, com elétrons ali. A princípio eram elétrons, né? Esse modelo foi conhecido como planetário, né, por conta desses elétrons estarem ali ao redor, né, de um núcleo central. E aí ele dizia que o átomo era nuclear. Beleza, ele acertou aí também. E aí Bohr, né, mais recente, ele fez alguns experimentos, né, de espectro luminoso, uma fonte de luz passando por esses átomos, né, no caso era uma ampola com hidrogênio. E aí ele conseguiu ver que a luz ela se dividia em várias camadinhas, né, em vários espectros luminosos. Quando ele fez isso, né, esse experimento, ele conseguiu montar os postulados de Bohr. Que diz pra gente o quê, gente? Que a gente tem aquele núcleo, mas que a gente tem várias camadas ao redor do núcleo. E essas várias camadas vão ter energias diferentes. Então, elas foram conhecidas como camadas ou níveis de energia. Elas são 7 camadas, tá? E aí, o que nós temos? O elétron, ele pode passar de uma camada para outra, né, com salto de energia, salto energético. E aí, quando ele pula para uma camada para outra, ele pode ganhar energia. Quando ele retorna, ele emite energia, libera energia, que normalmente a gente chama de fóton de luz, essa energia liberada. E aí, então, o que foi importante do modelo atômico, né, que a gente usa a nível técnico, que é o de Bohr, né, é considerar que agora a gente tem as camadas, e as camadas estão associadas a níveis de energia diferentes. Então, isso foi a parte importante aí do postulado de Bohr. Beleza. O nêutron foi descoberto, né, por um determinado cientista, e ele conseguiu verificar, gente, que esse nêutron, né, ele estava dentro do núcleo atômico. Então, no nosso átomo, além da gente ter os prótons que já tinham sido descobertos e os elétrons, a gente tinha essas partículas neutras, que são chamadas de nêutron, tá? Então, o nosso modelo, ele tem naquele núcleo prótons e nêutrons. Ao redor, na eletrosfera, nós temos elétrons. Então, seria mais ou menos essa a ideia. Bem, então aqui seria mais ou menos um resumo, né, da evolução histórica. Então, inicialmente, o modelo de Dalton como se fosse uma bola de bilhar. Depois passou para o modelo de Thomson, né, que era uma massa positiva com elétrons incrustados, por isso ficou chamado de pudim de passas, né, como se os elétrons fossem as passas. Depois veio para o modelo de Rutherford, né, que a gente passou a ter 2 regiões, né, um núcleo positivo e ao redor elétrons negativos, para chegar no modelo de Bohr, que nós temos já os elétrons, né, os nêutrons e os prótons no núcleo, ao redor os elétrons, mas para a gente lembrar que nós temos camadas ao redor. Então, dependendo da camada que os elétrons estão no átomo, eles podem ter maior energia ou menor energia, de acordo com a camada. Então, aqui somente um resuminho mesmo. Então, a nossa estrutura do átomo é dessa forma. No meu núcleo, eu tenho prótons e nêutrons. Ao redor, eu tenho meus elétrons. E aqui, nesse redor, né, que é chamado de eletrosfera,
são níveis de energia. Então, dependendo de qual camada eu estou, eu vou ter níveis maiores ou menores de energia. Bem, o número atômico foi uma propriedade que a gente conversou muito importante. O que ela vai indicar para a gente? Vai indicar a quantidade de prótons que tem no nosso átomo. Então, esse Z, né, que a gente chama de número atômico, ele indica a quantidade de prótons, tá? E esse número atômico é a identificação do elemento químico na tabela periódica. A tabela periódica ela é organizada em ordem crescente de número atômico. Então, lá tem 1, 2, 3, 4, 5, até chegar no 100 e pouco, que é o que nós temos atualmente de elementos químicos. Então, essa foi uma propriedade importante que a gente trabalhou. Logo depois, a gente trabalhou com o número de massa. O número de massa ele está associado à massa do átomo. O átomo ele é composto de quê? De prótons, nêutrons e elétrons. Por que os elétrons não entram aqui no número de massa? Porque a massa dele é desprezível. Comparado a prótons e nêutrons, né, a massa do elétron é muito pequenininha, então não faz diferença. Então, o número de massa, que é representado pela letra A maiúscula, é calculado como prótons mais nêutrons, ou número atômico mais nêutrons, que é a mesma coisa. Logo depois a gente começou a falar sobre os íons, né? Os íons são elementos que vão ter números diferentes de prótons e elétrons. Por quê? Porque o átomo ele tem uma igualdade, eu acho que eu até coloquei aqui. O átomo ele tem essa igualdade, a quantidade de prótons dele é igual à quantidade de elétrons sempre. Os íons não. Os íons eles passam a ter uma desigualdade, gente. Eles ganharam ou perderam elétrons. Então, eles podem formar dois íons, o cátion e o ânion. Os cátions significam que eles perderam elétrons. Então, vamos pensar. O átomo tem quantidade positiva e quantidade negativa, tudo igualzinho, tá? Balanceadinho. Quando ele perde elétrons, sobra o quê? Carga positiva. Por isso que cátion é positivo e perde elétrons. Agora, os ânions não. Os ânions, ele ganha elétrons e fica negativo. Seria essa a ideia. Então, aqui, ó, coloquei até uma observação. Essa diferença ela é ocasionada, né, pela perda ou ganho de elétrons, com o objetivo sempre de alcançar a estabilidade, tá? Então, com o objetivo de alcançar a estabilidade, a gente tem a perda ou ganho de elétrons. Bem, logo depois a gente entrou na distribuição eletrônica, né? Nós vimos que nós tínhamos o núcleo e ao redor nós podemos ter até 7 camadas. E aí essas 7 camadas, elas são numeradas de 1 até 7, significando o número quântico principal, mas elas também são chamadas de letrinhas, K, L, M, N, O, P, Q. São 7 camadinhas. Bem, aí o diagrama de Linus-Pauling ele veio para nos auxiliar a essa distribuição eletrônica. Como assim? A distribuição eletrônica é para que eu tenha, gente, a localização do elétron. Existe um princípio da incerteza que diz que os elétrons eles não vão ser sempre identificados sua posição correta, porque eles estão se movimentando. Então, existe um princípio da incerteza que diz que essa localização é algo fictício, mas a literatura ainda utiliza, tá? Como é que foi feito esse diagrama? Cada linha representa uma camada. Cada camada ela tem um número máximo de elétrons, que é 2 na primeira camada, 8 na segunda, 18 na terceira, 32 na quarta e na quinta, 18 na sexta e na sétima ele tem 8. Então, esse é o máximo de elétrons que a gente pode ter por camada. Mas cada camada vai ter um subnível, né? Que é essa subdivisão, que é S, P, D e F. Então, a quarta camada e a quinta camada são as únicas que apresentam esses subníveis, né? Todos os subníveis, o P, o S, o P, o D e o F. E aí eles acomodam o número máximo de elétrons. Então, se a gente for seguir o diagrama, né? A gente faz linhas na diagonal, indicando a ordem. Não é a ordem numérica, tá, gente? É uma ordem de energia. Então, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D, 4P, 5S.
4D, 5P, 6S, 4F, 5D, 6P, 7S, 5F, 6D, 7P. Então, essa seria a nossa ordem, né, energética, que é o que eu coloquei até aqui embaixo. Então, aqui, né, eu tenho uma organização em níveis, a camada e a quantidade máxima de elétrons. Os subníveis, S, P, D e F, com um número máximo de elétrons acomodados em cada um deles. 2, 6, 10 e 14. Beleza. Além disso, a gente vai ter, eu não coloquei aqui, mas a gente vai ter aqueles orbitais, que são as caixinhas, para a gente preencher os elétrons, tá? Então, isso também é importante. Depois disso, a gente conversou sobre a tabela periódica, que foi a semana passada. A tabela periódica ela tem uma divisão, né, em relação a características físicas e químicas dos componentes. Então, eles são chamados de gases nobres a última coluna. Esse cantinho de cá podem ser chamados atualmente somente de ametais, englobando os antigos ametais e os semimetais, que são características que eles têm alguma propriedade, dependendo de cada um, né, que não deixam eles serem totalmente metais. Todos os demais são metais. E o hidrogênio, ele não se enquadra em nenhuma classificação. Ele é somente o hidrogênio. Bem, os períodos ou as séries estão associadas às linhas da tabela periódica. São as filas horizontais. Elas têm 7 camadas na tabela periódica. Esse lantanídeo e actinídeo, eles estão aqui, ó, tá? Então, é como se eu abrisse uma gavetinha aqui e pegasse todo mundo que está na terceira coluna, tá? Então, tá todo mundo nesse grupo 3. Mas é como se eu abrisse ali uma gavetinha e puxasse a primeira fila, que é essa fila do P. A segunda fila é a fila do Q, que está na parte de baixo. Bem, as famílias ou grupos, né, são as colunas verticais. E eles estão associados à quantidade de elétrons, né, que eu tenho na última camada, associadas ali aos elementos representativos. Aqui tem a divisão, ó. Elementos de transição é o meio da tabela, que é chamado de bloco D. Elementos representativos são as 2 primeiras colunas e as 6 últimas colunas. E os elementos de transição interna são os lantanídeos e os actinídeos, que é como se fosse aqui, ó, tivesse aquela gavetinha que eu puxo. A primeira coluna, ela se chama metais alcalinos. A segunda, alcalinos terrosos. Aí a gente vem aqui para o grupo P, o grupo do boro, grupo do carbono e grupo do nitrogênio. Os 3 primeiros elementos químicos, eles dão um nome de cada grupinho desse. Depois vem os calcogênios, com nome especial, e os halogênios. Por último, os gases nobres. Então, essa seria, né, a nomenclatura aqui das colunas. Bem, aqui seria como eles vão terminar, gente. Por exemplo, todos os alcalinos terminam em S1. Todos os alcalinos terrosos terminam em S2. Todo mundo do grupo 3 lá, que é esse cantinho de cá, ó, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Eles vão terminar em P1, P2, P3 até o P6. Então, aqui seria todo mundo termina em S1. Todo mundo termina em S2. Todo mundo em P1, P2, P3, P4, P5, P6. Aqui é D1, D2, D3 até D10. Aqui nas colunas são F1, F2, F3 até F14. Então a tabela ela vai direitinho ao encontro daqueles subníveis S, P, D e F. Lembra que eu falei com vocês assim, transição, então, se ele termina em D, eu preciso fazer o número que está na frente mais 1. Se ele termina em F, eu preciso fazer o número que está na frente mais 2. Vem dessa regra aqui, ó. N-1 é o D. N-2 é o F, né? Então, quando terminar em F, por exemplo, 4F, para eu achar o período que ele está, eu pego 4 e somo mais 2. Aí eu vou ver que ele está no 6º período. Quando ele terminar em D, vamos supor 3D5. Aí eu vou e vejo que ele está no 4º período, porque 3 mais 1 é 4º período. Então, isso só vai acontecer para os de transição. Os representativos, que é quando termina em S ou P, eles é exatamente o próprio número já é o período, tá, gente? Só vai ser diferente para os de transição. Então, aqui é aquela tabela, né, que mostra pra gente o grupo S, o grupo P, o grupo D e o grupo F. Lembrando que
Professora, Oi, pode falar. desculpa, a senhora poderia repetir a configuração eletrônica lá do de transição, a regrinha? Uhum. Deixa eu anotar. Terminação em D. Período vai ser o número, né, que aparece na distribuição, mais 1. É exatamente o que está aqui, ó. N menos 1. Por quê? Porque o N é, por exemplo, o quinto. Então, aqui ele vai terminar em 4D, né? Então, se ele está no quinto período, ele termina em 4D, por isso N menos 1, né? Mas se eu quero achar o período, eu tenho que fazer o contrário, somar mais 1. Agora, se ele termina em F, que é o caso aqui de baixo, terminação em F, eu preciso somar mais 2, porque pela regrinha, o que nós temos aqui, né, é exatamente N menos 2, por exemplo. Ele está no sexto período, o elemento químico. Então, ele termina em 4F, que é exatamente o que vai aparecer aqui no próximo. Deixa eu salvar aqui. Vai passar para frente. Aqui. Se você reparar, 4F, mas ele está no sexto período, né? Então, eu tenho que pegar exatamente, né? Para eu achar o período, vamos pegar a distribuição. Ele terminou em 4F. O período é sexto. Olha aqui, sexto período, sexta linha. Por isso é que eu pego o 4 e somo mais 2. É exatamente o que a gente fez no exercício, na correção. Eu trabalhei com vocês dessa forma. Eu somo mais 2 quando eu termino em F, eu somo mais 1 quando eu termino em D. Porque aí eu tô vai bater direitinho a minha distribuição aqui. Repara, 3D, mas qual período que eu estou? No quarto. Então, se eu pego o D, o número que está na frente, somo mais 1, bate certinho. 6D mais 1, 7. 5D mais 1, 6. 4D mais 1, 5. O F eu tenho que somar mais 2 para bater. 4F, ele está no sexto período. 5F está no sétimo período. Por isso que aqui, né, ele apresenta esse N menos 2 e N menos 1. Foi, Paulo? Foi. Sim, obrigado, professora. Beleza. Deixa eu apagar aqui, senão vai aparecer nos outros. Então, essa seria aquela informação igual que a gente fez no exercício. Isso também é importante, tá, pessoal? Cheguem depois de olhar aquele exercício novamente para verem isso direitinho. Então, aqui é a mesma tabela que eu tinha falado com vocês. E aí, aqui, gente, eu apresento ela para vocês de uma maneira mais organizada. Olha como é que vem. 1S1, 2S1, 3S1, 4S1, 5S1, 6S1, 7S1. Todo mundo aqui é S1. Todo mundo aqui é S2. E assim vai todo mundo seguindo a mesma regra. Toda a primeira coluna do bloco P termina em P1. P2, P3, P4, P5, P6. Mesma coisa no D. D1, D2, D3, D4, até o D10. O F é a mesma coisa. F1, F2, até chegar no F14. Tá? Então, seria essa a ideia aqui, da organização da tabela. Bem, para a gente falar ainda sobre as propriedades que a gente conversou hoje, né? Nós temos que o núcleo está aqui no centro positivo, né? E ao redor os elétrons negativos. Nossa primeira propriedade ela era o raio atômico, que seria exatamente a distância do núcleo até a última camada. Então, isso aqui seria o raio. Como essa propriedade é muito difícil de medir, o que os cientistas fazem? Eles fazem a distância de 2 núcleos e dividem por 2. Aí agora ele passa a ter o raio atômico. Bem, o raio atômico ele vai ser influenciado por 2 informações: o número de camadas e a carga nuclear. Quanto maior o número de camadas, né, maior vai ser o raio. A carga nuclear efetiva, que é o número atômico, ele vai influenciar, mas ele vai influenciar reduzindo o raio. Quanto maior for essa carga, menor vai ser o raio. Por quê? Porque ele vai estar mais atraído, os nossos prótons e elétrons. E aí, quando ele está mais atraído, ele passa a ter um raio menor. Então, aqui são as camadas, né? Então, à medida que o número de camadas aumenta, a distância do elétron até o núcleo aumenta. Então, ó,
Conforme eu tenho o maior número de camadas, eu passo a ter o maior raio. Seria essa a ideia aqui. Bem, a carga nuclear efetiva, ela já faz o processo contrário. Conforme a carga nuclear é maior, mais atraídos eles estão. Ou seja, mais próximos um do outro. Então, o raio é menor. Então, eles vão se comportar dessa forma. Ele aumenta aqui com o aumento do número de camadas, né? E vai aumentar com o número atômico menor. Logo depois, a gente falou sobre os raios iônicos, né? Os raios iônicos, né, dos íons, vai estar associado à distância, né, entre o núcleo até a última camada, seja do cátion, seja do ânion. Quando a gente tem, né, os cátions, né, os cátions eles perderam elétrons. Então, ó, aqui eu tinha o magnésio. O magnésio ele tinha 3 camadas. Aí ele virou magnésio 2+, ou seja, ele perdeu os 2 elétrons. Então, agora ele tem uma camada a menos. Por isso que o raio iônico dos cátions são menores do que dos átomos que deram origem. Aqui ele tinha 3 camadas, agora ele só tem 2. Então, o raio é menor. Já dos ânions é diferente. O ânion, ele ganhou o elétron, né? Então, ele passa a ganhar, eles ficam maiores, mais volumosos. Então, quando eles ficam maiores e mais volumosos, porque eles ganharam elétrons, eles passam a ter o raio maior do que do átomo que deu origem a ele. Então, seria essa a ideia quando a gente fala em raio do ânion. Bem, a energia de ionização é a energia que eu forneço para o átomo para ele liberar elétrons. Então, quanto maior for o raio, menos energia eu preciso. Quanto menor esse raio, mais atraído eles vão estar, né? Então, eles vão estar mais próximo o átomo, o próton do elétron. Então, eu preciso de uma energia muito maior. Aqui é para falar exatamente o que eu tinha comentado com vocês, para chegar nas nossas setinhas, que são exatamente o contrário, né, do que acontece lá com o raio atômico. Afinidade eletrônica. Afinidade eletrônica é o oposto, né, ao que ocorre na energia de ionização. A gente fornece elétrons e ele libera energia. Então, é afinidade por elétrons. Então, ele vai se comportar igual a energia. Tem alguém que me pergunta? Júlia? Tá com dúvida? Não? Ligou por engano? Beleza. A afinidade eletrônica, ele se comporta igual à energia de ionização. Tem afinidade por elétrons. A eletronegatividade, ela está associada à tendência que o átomo tem de puxar os elétrons para ele, de atrair. Então, uma força de atração, né? Então, quem tem mais elétrons, né, e quer ganhar elétrons para chegar na estabilidade do gás nobre, elas acabam sendo mais eletronegativos, né? Então, é uma força de atração, é como se eles fossem mais fortes, então eles ganhariam um cabo de guerra, seria essa a ideia. Então, a eletronegatividade, né, eles passam a se comportar como uma energia de ionização. Os gases nobres não entram na eletronegatividade, né? Os halogênios, eles estão aqui, eles são os mais eletronegativos, sendo que o flúor é o elemento mais eletronegativo que existe na tabela periódica. Então, ele é o que vai atrair mais fortemente os elétrons para ele, numa ligação. Bem, a eletropositividade está associada à tendência que o átomo tem, gente, de formar cátions, né? Então, por exemplo, o que é formar cátions? É perder elétrons. Então, no caso, o lado esquerdo da tabela periódica, ele tem essa tendência mais forte, né? De perder, de querer doar elétrons, porque ele só tem um elétron na última camada, 2 elétrons. Então, esse ladinho de cada tabela periódica, né? Ele é muito mais eletropositivo que o restante. E aí, para fechar, eu coloquei as imagens todas juntinhas aqui. Dúvidas? Não, professora.
Beleza. Na semana que vem, então, gente, a gente faz isso. Vou combinar com vocês estudarem para a nossa prova. E aí, tendo dúvida, a gente começa a aula tirando dúvidas, certo? Uma sugestão, tentem refazer, né, tudo que a gente está trabalhando, que é a parte de... Como é que se fala, gente? De os slides, as listas de exercícios. Então, vocês deem uma lida nos slides, refaçam os exercícios, né? Que aí vocês vão estar bem preparados aí para a nossa avaliação. Eu já imprimi todas as listinhas aqui. Acredito que vai ficar mais fácil. Olhando as listinhas, fazendo, né? Refazendo, vocês vão tirar de letra a provinha de semana que vem, tenho certeza. Esse sorriso da senhora é feito, hein? É o quê? Esse sorriso da senhora aí foi meio suspeito. Ah! Que pegadinha essa prova aí. Jamais, jamais. Prova sem pegadinha. Pega leve na Valeu, prova, professora, pelo amor de Deus. Sempre, gente. Coloca as questões facinho, entendeu? Aquelas mais básicas. Pode deixar. Eu vou tentar colocar esses slides da revisão. Os slides do início da aula já estão lá. Esses da revisão eu vou tentar colocar lá agora. Se não funcionar no Google Classroom, aí eu mando no grupo. Porque ontem não estava carregando, tá? No Google Classroom eu já botei a listagem de presença de hoje, tá, pessoal? Ok, professora. Deixa eu perguntar, professora. Essa resumida da senhora, a senhora vai jogar no YouTube? Sim, vai. Eu vou colocar lá a gravação. Vou colocar agora logo, senão eu esqueço. Tá bom, brigadão. Só isso mesmo pra me dar mais um revisado, entendeu? Vou colocar lá a gravação no YouTube e boto lá no Google Classroom. Tá, queridos? Então, olha, uma ótima semana para vocês. Boa prova mais tarde, tá? Bons estudos aí ao longo da semana. Se cuidem. Obrigado, professora. Valeu, professora. Obrigada, professora. Bom final de semana. Obrigada para vocês também, pessoal.